Olá, pessoal. Vamos para a nossa quarta aula de matemática, nossa quarta aula remota. Hoje a gente vai estudar a raiz quadrada exata de números inteiros. Então, raiz quadrada exata de um número inteiro positivo é um número inteiro positivo que, elevado ao quadrado, resulta no número inicial. Exemplo. Então, aí nós temos três exemplos. Vocês estudaram já no ano anterior a raiz quadrada de números naturais. Então, para achar a raiz quadrada, como nós só trabalhávamos com números baixos, a gente só pensava em um número que, multiplicado por ele mesmo, fosse o valor do radicando, né? Olhava o radical lá e o número que tivesse dentro da raiz, a gente precisava procurar um que, multiplicado por ele mesmo, resultasse naquele valor. Então, aí, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5 é igual a 25. Tá? Então, raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então, era essa forma que a gente descobria os valores das raízes para números naturais. Da mesma forma, a gente vai fazer esse procedimento para os números inteiros, desde que sejam valores baixos, que dê para a gente calcular dessa forma. Raiz quadrada de 100 é igual a 10, pois 10 ao quadrado é igual a 10 vezes 10, que é igual a 100. Raiz quadrada de 225 é igual a 15, pois 15 ao quadrado, que é o mesmo que 15 vezes 15, é igual a 225, certo? Então, quando se perguntar quanto é a raiz quadrada de 81, é 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. Mas não precisa fazer esse detalhamento como eu estou fazendo aí. Você já precisa dar o resultado direto, certo? Raiz quadrada de 100, 10. Acabou. Não tem que dar explicação mais. Para calcular a raiz de valores mais altos, quando o número for um número maior, devemos realizar a decomposição do radicando em fatores primos. Então, a gente volta a trabalhar a decomposição, que é aquele cálculozinho que a gente faz para MMC, certo? Só que no MMC é quando eu tenho dois ou mais números envolvidos em um cálculo. E a gente calcula quando está se trabalhando com frações, em adição e subtração de frações. Então, a gente faz a decomposição deste número que está no radicando. Temos aí raiz quadrada de 256. Lembrando também que raiz quadrada é a raiz que tem o índice 2, tá? Então, não escreve esse 2 no índice, nesse sinal de raiz. Se não tem númerozinho nenhum nessa raiz, é porque é raiz quadrada, certo? Então, índice 2 não é escrito na raiz. Raiz quadrada de 256. Faço a decomposição para poder descobrir quanto é o valor. 256 dividido por 2 vai dar 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. A decomposição acaba quando eu chego ao resultado 1 aqui desse lado. Lembrando que aqui só pode ter números primos, então aqui são fatores primos, sempre na ordem crescente. Nesse caso aí, só o único divisor foi o número 2, mas poderia ter sido diferente. Eu poderia ter começado com 2 e depois surgisse um 3, um 5, um 7, desde que sejam apenas números primos. Não pode aparecer número composto. Número primo é o número que só é dividido por 1 e por ele mesmo. Tá? Então, aqui todos foram 2. Como é raiz quadrada, a gente junta pares de números iguais. Ó, aqui eu tenho um par, aqui eu tenho outro par, aqui eu tenho um outro par e aqui eu tenho outro par, tá? Então, o que foi que eu fiz? Ó, como o índice da raiz quadrada é 2, vamos agrupar os fatores de 2 em 2. Então, eu vou escrever em forma de potência de expoente 2. 256 é igual a 2 ao quadrado, que são esses dois aqui, vezes 2 ao quadrado,
vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Foi isso que eu escrevi aqui, ó, em forma de potência. Esses números foram escritos aqui em forma de potência de expoente 2. Por que expoente 2? Para trabalhar a propriedade. Porque se a raiz é quadrada e o índice é 2, o expoente vai ter que aparecer em 2 aqui para eu poder ter uma raiz exata. Se tivesse sobrado um desses números aqui, não tivesse formado par, a raiz não era exata, certo? Então, só é raiz exata se der para formar os agrupamentos 2 em 2 de números iguais. Aí, aqui, ó, joguei dentro da raiz. O que é que a gente faz? Tá dentro da raiz, elimina o expoente e elimina a raiz, o sinal da raiz. Tá? Quando os expoentes são iguais ao índice da raiz, a gente elimina a raiz e elimina os expoentes, ficam só as bases. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aí multiplica, que vai dar o resultado, que é a raiz. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, raiz quadrada de 256 é igual a 16, certo? Então, tem que lembrar de fazer a decomposição se vocês não souberem o cálculo mental para achar o resultado. Observações. Nem sempre é possível determinar a raiz quadrada em Z. Exemplos. Raiz quadrada de 12 não existe em Z, pois não existe nenhum número que elevado ao quadrado seja igual a 12. Vocês conhecem algum número que multiplicado por ele mesmo dê 12? Não. Certo? 2 vezes 2 vai dar 4, então 4 tem raiz exata. 6 tem raiz exata? Não tem, porque não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo que dê 6. 2 vezes 3 é 6. Então, não existe raiz de 6. Da mesma forma, não existe raiz de 12, porque para achar 12, eu tenho 4 vezes 3, eu tenho 2 vezes 6, certo? Mais um número igual multiplicado por ele mesmo para dar 12, não existe, tá? Então, não existe raiz quadrada exata de todos os números. A gente sabe que existe raiz quadrada de 49, que é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Mas quando vem o sinal de menos, dentro da raiz quadrada, também não existe em Z, pois não existe nenhum número que elevado ao quadrado tenha como resultado um número negativo. Se eu tiver, eu não posso dizer que é menos 7, porque menos 7 vezes menos 7, quando fizer o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais. Então, o resultado vai ser mais 49, jamais menos 49. Então, não existe raiz quadrada de número negativo. Se o número que está dentro da raiz for um número negativo, a raiz quadrada não existe, certo? O outro item aqui, 2. Essas duas coisas aqui são diferentes. Eu acabei de explicar para vocês que não existe um número que multiplicado por ele mesmo, resultando em um negativo. Então, não existe raiz quadrada de número negativo. Mas menos raiz de 81 é diferente de raiz de menos 81. Por quê? Porque aqui, ó, o sinal está fora da raiz. Então, isso aqui existe. Eu posso ter casos em que o sinal de menos venha fora da raiz. E aqui eu calculo a raiz e o resultado será negativo, porque o menos estava fora, certo? Então, tenham cuidado para não confundir. É igual a história do menos 2 dentro de parêntese ao quadrado, que vai dar 4, e o menos parênteses de 2 ao quadrado, que vai dar menos 4. Então, tem que ter cuidado a esses detalhezinhos. Esse menos raiz de 81 existe e raiz quadrada de menos 81 não existe. Aqui vai dar menos 9 e aqui não existe, ok? Então, é simples essa parte de cálculo de raiz, porque já é um procedimento que vocês já viram, não é novo, vocês já conhecem, mas tem esses detalhezinhos agora que nós estamos trabalhando com números negativos, que tem que ter o cuidado de prestar atenção.
Expressões numéricas. As expressões numéricas vão seguir o mesmo procedimento que a gente faz para números naturais. Então, existe aquela sequência de operações a serem realizadas, né? A gente tem que, se tem só divisão, multiplicação, soma e subtração, o que é que faz primeiro? Faz primeiro as divisões e as multiplicações, o que vier primeiro. Depois de resolver multiplicações e divisões, vamos resolver adições e subtrações na ordem que elas vierem. Quando se tem potências e raízes, primeiro resolve potências e raízes, tá? Levando em consideração também a questão dos parênteses, colchetes e chaves. Se tem parênteses, resolve primeiro os parênteses. Então, aqui, ó, nós temos menos 5 ao quadrado, mais raiz de 9, menos colchete. Então, se tem um colchete, vamos resolver primeiro os parênteses de dentro do colchete. Mais 20 dividido por menos 4, mais 3. Aqui, o que é que eu fiz? Resolvi a potência, resolvi a raiz. Por quê? Porque elas estão fora do colchete. Menos 5 ao quadrado vai dar 25. E mais raiz de 9 vai dar mais 3. Então, resolvida essa primeira parte aqui. Vou para o colchete. No colchete, eu vou resolver primeiro a divisão. 20 dividido por menos 4. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, 20 dividido por 4 dá 5. Como os sinais eram opostos, o resultado ficou negativo. E repete o mais 3. Agora, repete esse início e vou calcular o colchete. Menos 5 mais 3. Sinais diferentes, subtrai, faz a continha de menos e mantém o sinal do maior módulo. Quem é o maior módulo? Menos 5. Então, resultado negativo. 5 menos 3, 2. Novamente, repete o 25 mais 3. Por quê? Porque eu tive um resultado menos 2 aqui no colchete. E fora do colchete eu tinha um sinal de menos. Então, ainda tenho que fazer esse jogo de sinal aqui entre esses sinais. Menos com menos vai dar mais 2. E agora eu calculo. Então, ficou uma soma, porque todos os resultados são positivos. 25 mais 3 mais 2, que é igual a 30, tá? Então, esse aí é um exemplo mais completo, porque tem potência, tem raízes, tem colchete, tem parênteses, tem tudo. Quase tudo, tá? Então, tem que respeitar a ordem das operações. Não pode sair calculando as somas primeiro ou pulando etapas, senão o resultado vai ficar totalmente incorreto. Expressões numéricas, assim, é um procedimento inicial para cálculo de equação. Se vocês sabem fazer esses procedimentos, essas operações, a sequência correta de operações, vai facilitar muito quando estiverem trabalhando com equações do primeiro grau. Então, é muito importante que se aprenda o cálculo de expressões numéricas. É um pouquinho complicado, muitos alunos têm dificuldade, mas é essencial. Tá? E assim a gente termina essa parte de raízes, raiz quadrada de números inteiros e expressões numéricas.